Olá, boa tarde. Olha eu aqui de novo, chegando para falar um pouco mais com vocês sobre a gestão de processos. Pois bem, quero desejar boas-vindas a quem está entrando. Sejam muito bem-vindos. Fiquem à vontade para poder conversar, compartilhar, trocar ideia, fazer perguntas sobre o tema que vamos estar aqui abordando, que é de gestão de processos. E vou direcionar hoje o tema. Oi, Graciana, tudo bem? Hoje eu vou direcionar o tema da live para escritórios de advocacia. Então, como você fazer a gestão de processos dentro do escritório, como otimizar suas atividades dentro desse escritório de advocacia. Então, vou trazer aqui, falando um pouco, trazer exemplos práticos do processo de um escritório, de um funcionamento dele, quais são as etapas. Então, e vocês podem, no decorrer da live, estar aí perguntando, tirando as dúvidas sobre o que a gente vai estar conversando, tá bom? E aí, antes disso, eu quero me apresentar. Meu nome é Cláudia Dum, que eu sou gerente de projetos, já atuo nessa área há mais de 6 anos. Trabalho com mentorias para desenvolver pessoas na gestão de projetos e em liderança, porque eu acredito que os dois se conectam muito, muito bem, assim. Então, eu trabalho com tanta mentoria de gestão de projetos como de liderança e com os dois juntos, certo? Trabalho com treinamentos de equipe também, certo, pessoal? Na área de comunicação, na área de liderança, como gerir processos. E, além de tudo, eu ainda sou arquiteta, atuei muitos anos na área de construção civil, mas hoje estou mais direcionada a buscar pessoas que querem realmente se desenvolver profissionalmente. E aí, então, vou começar, né? Hoje, como eu falei, a gente vai falar sobre como funciona a estrutura de um escritório de advocacia. O escritório de advocacia, na verdade, os escritórios de advocacia, os advogados podem atuar em diversas áreas. Então, a gente tem áreas de previdenciário, de área trabalhista, né? Tem área de família, entre outras áreas, jurídica. Então, independente da área de atuação, o funcionamento de um escritório vai ser da mesma forma, né? Quando a gente fala das etapas de processos, de como identificar esses processos, no fim das contas, a gente vai ter desde o momento em que um cliente contrata o serviço do escritório até o momento que ele encerra o serviço com esse escritório, né? Sendo ele com uma ação, uma resolução de uma sentença bem sucedida ou mal sucedida que seja, um acordo que possa vir a chegar, certo? E a gente, quando enxerga também uma hierarquia na empresa, em empresas, independente de ser de advocacia ou não, a gente vai ter ali em cima os sócios, né? Aquela sociedade feita. No caso da advocacia, a gente vai ter, geralmente, tem advogados associados além dos sócios, dos donos de empresa. E a gente tem estagiários também, e vai ter na base, assim, aquele cliente, aquele consumidor do serviço desse escritório, certo? E aí eu vou trazer aqui um exemplo prático para eu poder estar exemplificando o funcionamento do processo. Sendo que gestão de processos ou processos organizacionais, eles vão seguir etapas que, no fim das contas, é quase que um padrão. Que a gente tem desde o planejamento, preparação, execução, momento de execução da ação, né? O acompanhamento, o monitoramento e um encerramento. E aí eu vou trazer aqui um exemplo de uma abertura de um processo judicial, certo? Então vamos dizer que na primeira etapa, que é o planejamento, a recepção, a gente tem a recepção do cliente, ou seja, ou o cliente vem interessado no serviço, buscando informações sobre que serviço você pode atender a necessidade dele, ou tem aquela prospecção do cliente. Mas, de qualquer forma, é o momento da entrada do cliente. E aí, por que planejamento, Cláudia? Porque nessa etapa é aquela etapa em que você vai conversar com o cliente, vai entender a necessidade dele, o que ele realmente precisa,
vai coletar algumas informações que são necessárias para você dar entrada no processo judicial, no caso, vai fechar um contrato com ele, né, com aquele cliente, e vai analisar o caso para ver como você vai agir na defesa desse cliente. Então, o que acontece? Ah, Cláudia, mas o que eu posso fazer para facilitar minha rotina diária em relação a essas atividades do planejamento? Gente, quando você vai fechar um contrato com o cliente, você pode ter modelos de contrato padrão para as áreas de atuação do seu escritório. Então, vamos dizer que você tem um escritório, que você tem advogados que atuam em diversas áreas. E aí você pode ter aquele contrato padrão que você só vai ajustar alguns pontos dele para cada cliente que vier a contratar os seus serviços. E aí você vai mudar só o escopo, se for necessário, os valores, o nome do cliente, alguns dados pessoais. Mas você ter um padrão de contrato já pré-estabelecido vai facilitar a sua rotina e vocês vão acabar sendo mais produtivos, inclusive para delegar a atividade de preencher um contrato para um colaborador, como um estagiário. E aí tem clientes que eu falo assim, se você não quiser expor para esse estagiário o valor que é cobrado, você pede para ele preencher a grande parte dos dados com a documentação do cliente, né? Tudo. E no decorrer e posteriormente que tiver pronta essa parte de preparação de toda a documentação, dados do cliente, o escopo, tudo direitinho, você pede para ele enviar, o estagiário enviar o contrato para você e você só coloca as informações, confere, faz aquela velha conferência para ter a assertividade de que foi preenchido tudo certo e você inclui os valores relacionados a cliente, certo? Então, isso já vai facilitar muito sua rotina. Aí você me pergunta assim, mas Cláudia, por que isso? Por que eu vou passar para o estagiário? Muitas vezes, nas empresas, nós, que somos os donos da empresa, ou no caso de vocês, que são os advogados, pode acontecer de vocês estarem acumulando funções operacionais que pode ser transmitido para outras pessoas. E aí, vocês perdem tempo com alguma ação que não é tão, vamos dizer assim, tão importante. Então, nesse momento que você cria esse padrão de contrato e quando você consegue delegar que um estagiário consiga preencher esse contrato, já vai tirar essa demanda de você e fazer a ação de auditar e de ir lá incluir só o valor que será cobrado, vai demandar muito menos tempo de você, tá certo? Outro dado que eu posso dar como sugestão é que, se você tem padrões de áreas de atuação na sua empresa, geralmente as demandas do cliente vão ser parecidas. Vai mudar pouca coisa. Então, geralmente, você tem a primeira reunião com o cliente e você faz aquelas perguntas padrões para você conseguir seguir com o caso, né, dele. Então, crie uma lista dessas perguntas que são padrão, porque isso já vai facilitar a sua rotina no dia a dia. Crie um formulário se você achar que é melhor. Você pode criar até um formulário no Google das principais atividades que você pode, que é padrão do cliente responder, você pode assim enviar para ele inicialmente, pedir para ele responder aquelas informações e depois você marca a reunião com ele. Aí vamos dizer que parte das informações no momento da reunião você já vai estar sabendo, porque você vai ter lido as informações que ele colocou ali no formulário. Isso otimiza tempo de reunião também, certo? Então a gente passa por essa etapa de planejamento. Sejam bem-vindos, estou vendo aqui alguns advogados entrando, sejam bem-vindos se quiserem perguntar. Eu estava falando da etapa de planejamento, então das ações que você pode incluir na rotina de vocês no escritório, que pode facilitar a vida de vocês, como padrões de documentação, como formulários, checklists, para poder estar acompanhando e sendo mais produtivo na rotina do seu escritório. Tá? Aí a segunda etapa, após o planejamento, é a preparação. Fechou com o cliente, assinou o contrato com o cliente, já tem todas as informações necessárias para elaborar o caso dele. Aí você vai desenvolver a estratégia. O que eu vou fazer? Qual a estratégia eu vou utilizar, né, para poder atender essa necessidade do meu cliente? Então, aí é nesse momento que você tem que alinhar certinho a expectativa do seu cliente com a do seu escritório, em relação ao quê? Qual é o objetivo que o cliente tem em contratar o seu serviço?
Qual o objetivo principal? Então, assim, se não tiver isso bem claro, pode ser um problema futuro para o seu escritório. Então, bole sempre perguntinhas, aquelas perguntas chaves que você sabe que vai extrair do cliente o máximo de informação possível para você poder seguir com o caso de forma mais assertiva, certo? E tem a questão também da revisão de toda a documentação que você precisa para dar entrada no caso. E aí entra de novo aquela velha listinha, que se você tiver aquela lista padrão do que é exigido até pelo órgão, né, que vocês dão entrada lá nos processos, então você chega lá no fórum, olha, quais são os dados que vocês precisam para dar entrada nesse tipo de processo, nesse outro tipo de processo. Se você ter esse checklist padrão, facilita também que o cliente passe essa documentação para você e não venha faltando documentos. A gente sabe que em qualquer área, quando a gente dá entrada em processos de clientes, qualquer órgão que seja, toda vez que tiver faltando uma besteirinha, o processo fica mais moroso, ele volta, as pessoas não dão mais a importância que deveria dar, né? Porque eles falam, estão mandando a documentação incompleta, então aí vai para o fim da fila, e isso deixa mais moroso todo o processo, certo? Então aqui são algumas dicas que eu posso dar para essa etapa de preparação do processo, né? Do processo que vocês têm como serviço para poder oferecer para o cliente. E aí a gente vem para a etapa de execução. Lembrando que na etapa de execução é aquele momento em que você vai elaborar a petição do seu cliente. Vou lá, ó, tá. Eu sei que muitos de vocês já têm também os padrões, as referências. Exatamente porque se repete, né? Há muita repetição do que vocês vão dar entrada como processo. Mas é muito importante que essa petição ela tenha uma segunda olhada. Então, por exemplo, se é o estagiário que preenche toda a petição com as informações que você coletou para poder dar entrada, antes de dar entrada no processo, tem uma segunda pessoa para dar uma lida em toda essa petição, porque aí dificulta o fato de ir para o órgão e ele ter problemas, né? Lá e ter que voltar essa documentação. Então, crie em várias etapas. Etapas de contrato também é importante você ter uma segunda olhada, né? Que a gente chama de umas auditorias. Você pode delegar as atividades para colaboradores, como estagiários, como alguém novo que entrou, porém, você tem que dar aquela olhada para checar se está tudo ok. E lembrem-se, como melhoria contínua, se vocês identificarem naquele documento algo que precisa de correção, tentem desenvolver a equipe de vocês e orientar eles onde foi que estava o erro. Cláudia, mas aí eu perco muito tempo, fica aquele vai e volta do documento. Vai ficar aquele vai e volta do documento, gente, nas primeiras vezes. Mas posteriormente, o estagiário ou o colaborador já vai estar, vamos dizer assim, calejado dos erros comuns que estavam acontecendo e ele vai estar se desenvolvendo e cada vez menos vai chegar em vocês sem erros, os erros mais comuns, certo? Então, eu costumo dizer sempre aos líderes que eu mentoro que existe sim um trabalho quando você vai desenvolver alguém da sua equipe, mas é muito mais trabalhoso você executar aquela tarefa, porque vai chegar um momento que você não vai conseguir expandir seu escritório, sua empresa, porque você está fazendo tarefas operacionais que poderia uma outra pessoa estar fazendo e você está só checando, certo? E aí vamos dizer que você elabora essa petição, né? Uma resposta, uma réplica que seja, dependendo da etapa aí do que seja esse processo que você está aí fazendo. E aí você vai e protocola lá no tribunal, né? Protocolei lá e aí tem um tempo, deve ter um tempo padrão. Não sei se na advocacia, né, tem um tempo padrão. Eu trabalhei com outros órgãos, órgãos de licença de obra, essas coisas, porque eu também sou arquiteta. Então, lá eles dão sempre um prazo padrão para devolução, para devolutiva desse processo que você deu entrada. Mas, claro, aquilo que eu falei, se você der entrada, faltando documento, o processo volta para o zero. E aí você vai repassar por tudo de novo. Eles não pegam o processo de novo no meio do caminho, é muito difícil. Então, você protocola lá, certo? E aí vamos dizer que na execução também você pode ter
algum cliente na etapa de audiência ou de negociação, que você vai ter que fazer aquela audiência, né? Tem que disponibilizar aquele tempo, ou é uma mera negociação que você pode fazer. E aí, aí vocês falam assim: ah, no meu escritório eu tenho um advogado, dois advogados, e geralmente quem participa da audiência sou eu, mas eu sei que também vocês têm questão de preposto, né? Que pode ir alguém lá para a audiência, dependendo da sua situação. Mas como é que você está gerenciando a sua agenda quanto a essas audiências? O número de audiências que você tem, você consegue, vamos dizer, estar presente em todas? Quando você não consegue estar presente, como é que você faz? Então, fazer uma gestão de uma agenda de audiências, né, que vai acontecer naquela semana, naquele mês que seja, distribuir responsáveis por cada audiência, quem é que vai para a audiência, quem é que está responsável por aquele processo, e vocês terem uma tabela, uma agenda para o escritório. Porque, por exemplo, às vezes a gente tem mais de um colaborador que atua na mesma área, né? E aí, evitem que o o processo de um cliente passe por muitas pessoas na mesma área. Vamos dizer, como é que eu quero dizer? Você tem duas pessoas trabalhando na área de família e você tem um processo. E aí, um colaborador que fez o contrato, que acompanhou os objetivos, tal, e aí chega e no meio do processo, outro colaborador pega essa documentação e vai acompanhar. Aí recebeu um retorno do protocolo que foi dado, e aí é outro colaborador que vai ver. E aí fica, como é a comunicação, para alinhar essa comunicação entre os dois colaboradores e você, que é o líder, né, que é o dono do escritório, que é o responsável por esses processos, é mais complicado. Comunicação é dos motivos de maiores problemas nas empresas. Então, uma dica que eu posso dar também é que se vocês têm um processo e vocês têm mais de um colaborador que atua naquela área, tente direcionar. Você é responsável por esse processo. Outra pessoa é responsável pelo outro processo, do começo até o fim. Fica mais fácil a comunicação sua com aquela pessoa e fica mais fácil gerir todos os processos de forma mais assertiva, tá, gente? Pronto, e aí vamos lá. Aí a gente já falou da etapa de planejamento, da etapa de preparação e de execução, né? E aí a gente vai agora para a etapa de monitoramento e controle. E aí aquela etapa o quê? Que eu já dei entrada no processo e agora é só esperar o retorno. Como é que é feita essa gestão desse retorno desses processos? A gente tem que ter muito cuidado em gerir e não perder prazos, né? Eu sei que vocês trabalham com prazos, eu tenho amigos advogados, e que eles falam assim, ah, não, porque eu já cumpri meus prazos de hoje. Não, eu tenho prazo amanhã, tenho tantos prazos para amanhã, e vocês têm essas datas dos prazos. Como é que vocês fazem essa gestão da quantidade de prazos que você tem para aquele dia? Você sabe organizar a sua agenda para a quantidade de prazos que você tem e falar assim, ah, esse eu consigo atender hoje, e se não tiver esse eu vou ter que trabalhar hora extra. Ou então, em que momento vocês conseguem enxergar também que precisa de uma pessoa para ajudar vocês? Como é que vocês fazem essa gestão? Então, a dica é, se vocês têm, para fazer essa gestão, esse monitoramento, o monitoramento vai ajudar vocês em várias coisas. Primeiro, a se organizar, vocês terem noção da gestão do tempo que vocês levam para fazer, né, esse acompanhamento do processo, vai fazer vocês terem uma noção de quantos prazos vocês conseguem cumprir naquele dia ou não, naquele dia, por quanto tempo eu levo, né, para fazer uma devolutiva que seja, uma réplica. Então, assim, a partir do momento que você consegue já, o seu escritório hoje, eu vou deixar aqui uma provocação, você tem quantos clientes, quantos processos ativos, né? Desses processos ativos, quantos vocês estão fazendo gestão? Vocês precisam fazer gestão dele diariamente ou vocês recebem a informação via e-mail? Mas se vocês recebem via e-mail, quem está acessando diariamente esse e-mail para fazer essa gestão? Quando ele chega, vocês distribuem como para a sua equipe? Para direcionar como? Por isso que quando eu digo que desde o começo do processo, se você já tiver uma pessoa definida como responsável por ele, fica muito mais fácil você fazer a gestão desse processo. Tá complicado, Natalia, aí? Se vocês tiverem dúvida, gente, que eu vou falando, e aí pode ser que vocês no meio do caminho vocês tenham até dúvida.
Mas se quiserem perguntar alguma coisa, pode mandar aqui a mensagem, que eu vou respondendo, eu tô olhando aqui, viu? Mas assim, eu tô deixando essas provocações porque muitas vezes a gente acha que tá tudo sob controle, aí fica apagando incêndio e acha que não tem como solucionar aquilo. E muitas das vezes está faltando uma padronização, uma delegação de responsabilidade, né? Uma organização de uma agenda, um monitoramento de quanto tempo leva para aquilo. Às vezes você pode estar com muito colaborador e não precisa de ter essa quantidade de colaborador para executar a quantidade de processos que seu escritório tem. Então, tudo isso a gente avalia na gestão de processos, certo? E aí, como é que vocês estão gerindo esses prazos? Então, assim, minha sugestão é que vocês utilizem ferramentas para gerenciar a rotina de vocês semanal. Inclusive, eu tenho um planner e tenho calendários que eu disponibilizo gratuitamente. É só me pedir lá no DM que eu posso enviar para vocês utilizarem como ferramenta diária de atividades que vocês executam daquela semana e planejar a semana de vocês. Nathalie botou aqui, o processo de delegação é complicado, mesmo tendo estagiários excelentes. Exatamente. Por quê? Muitas pessoas, eu não sei se é o seu caso, tá? Mas delegam atividade e não fazem a gestão de acompanhamento dessa atividade. Por exemplo, eu conheço muitos líderes que delegam a atividade e o que acontece? Dá como. Não tá mais comigo. Entendeu? Então, se não tá mais comigo, pronto. Aí não cobra, não faz um acompanhamento se aquela pessoa, aquele estagiário que está executando dúvida, se não tá com alguma dúvida. Então, delegar realmente. Aí acaba que quando chega próximo do prazo, você pergunta, e aí, terminou? Não, porque eu fiquei com tal dúvida. Sim, porque você não veio me perguntar, né? A dúvida que tava. Mas você, líder, acompanhou? Porque se a gente tem, às vezes, estagiário, algum subordinado, algum colaborador que não tem tanta experiência, ele precisa ser desenvolvido. E a gente precisa entender que esse colaborador tem uma experiência de vida diferente da sua. Uma experiência de vida, de história. Então, às vezes, eu costumo dizer também que o óbvio sempre precisa ser dito. Então, se você delegou aquela tarefa para seu colaborador, já delegue estabelecendo um prazo de retorno e acompanhe antes daquele prazo se finalizar. No meio do processo, você pergunte se a pessoa tem dúvidas. Isso facilita que ele entregue no prazo e entregue tudo certinho, né? E oriente, se for necessário, oriente, sente do lado, explique como é. E aí, mas eu vou perder tempo fazendo isso. Você vai perder tempo uma ou duas vezes. Você perde mais tempo tendo que executar aquela tarefa todas as vezes, a tarefa por completo, que aquele colaborador está executando. Espero ter ajudado aí, Nathalie, com algumas dicas. E aí vamos lá. E aí, depois dessa etapa de monitoramento, a gente vai para a etapa de encerramento. E aí, muitas vezes, assim, acabou o processo, pronto, não sabe nem para onde vai o documento do cliente, onde foi arquivado. Aí vamos dizer que daqui a alguns anos, esse cliente, um ano depois, o cliente volta, quer um novo processo, você não tem nem o histórico dele, não tem nada para poder falar assim, você já foi meu cliente. Como é que tá essa sua gestão da documentação? Existe uma pasta em que você arquiva todos esses documentos, vamos dizer assim, clientes. Porque eu, por exemplo, gosto de organizar meus clientes como em andamento, aqueles que estão em etapa de proposta, aí vamos ver, proposta, andamento, depois do andamento estão concluídos, ou aqueles que não fecharam proposta vão com obsoleto, vamos dizer assim, aqueles que não finalizaram por alguma razão, parou no meio do caminho, eu coloco ali em stand-by. Então, assim, organizem as pastas dos arquivos dos seus clientes. E ao final, coloque também, documente o fim do processo que deu naquela pasta também. Para quê? Essa pasta serve para quê? Para você ter toda a história do seu cliente. E se ele voltar a procurar você, você saber como proceder com ele, certo? E lembrando que, ao encerrar um processo, você pode ter aquela sentença que finalizou aí e acabou, e tem aquele acordo que você vai ter que implementar a ação do acordo. E aí, essa gestão de implementação desse acordo, como é feita? Quem é responsável por ela? Aí você vai ser a pessoa que está desde o começo acompanhando esse processo, ou vai ser uma nova pessoa que vai ser responsável por todas essas etapas de acordo? Entendeu? Então, deleguem responsáveis para as atividades de vocês. E deixem claro
para esses colaboradores qual é a responsabilidade deles. Sejam líderes servidores. E o que é ser líder servidor? É aquele que está ali, vamos dizer assim, disponível para o seu colaborador e está ali dando suporte, perguntando se ele precisa de alguma coisa, se ele tem alguma dúvida. Lembrando que isso só facilita a sua gestão das atividades que foram delegadas para esse colaborador. Então, gente, acho que deu um apanhado geral, assim, desse processo. Trouxe esse exemplo prático. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa aqui é o momento também, fiquem à vontade. Que bom, ajudei Nathalie, tem muitos advogados aqui. Estou feliz que vocês vieram assistir. Muito feliz por poder compartilhar esse um pouco do meu conhecimento. Nossas lives vão ser toda segunda, quarta e sexta. Se você, Dami, tudo bem? Se vocês conhecem pessoas que são empresários, que têm empresa ou que têm colaborador, e aí, se vocês conhecem, eu vou estar aqui divulgando no meu Instagram, abrindo uma caixinha um dia antes sempre da live, para vocês dizerem qual área de atuação vocês querem que eu venha falar de processos, venha falar de gestão. Pois é, Nathalie, a área da advocacia é uma área muito grande, a gente poderia falar por área de atuação, inclusive, né, sobre processos, a gente poderia adentrar em mais coisas. Fiquem à vontade para me mandar sugestões também no meu direct, certo? E aí eu posso sim fazer a parte 2. Me mandem sugestões de conteúdos que eu vou estar aqui trazendo para vocês toda segunda, quarta e sexta. Então me acompanhem no Instagram, divulguem se vocês gostaram, falem com seus colegas. Aqui no meu Instagram eu tenho conteúdos diários e eu também tenho uma mentoria de processos que eu falei no começo. Eu tenho uma mentoria de processos, eu desenvolvo colaboradores para fazer a gestão de processos dentro da sua empresa. Você tem algum colaborador que você vê que tem perfil de fazer uma gestão dentro da sua empresa para te desafogar. Eu desenvolvo líderes também. Então podem me chamar para saber mais informações. E eu agradeço mais uma vez a presença de vocês. Até a próxima live.